Amém, Jesus. Sempre exaltando as palmas, porque é digno de honra, de glória e de exaltação. Glória a Deus! Glória a Deus! E assim, meus amados irmãos, é todo esse tema da restauração do templo. Assim, amada igreja, é grande, são vários capítulos, por isso eu achei desnecessário. E hoje eu vou pregar com base nesse tema. Agora também, rapidamente comigo, sentado mesmo, abra as tuas Bíblias, sentado, abra as tuas Bíblias no livro de Lucas, tem tudo a ver com a igreja, o assunto não é diferente, o seu capítulo de número 6, Lucas capítulo 6, e o versículo de número... Capítulo 6, versículo de número 49. Louvado e agradecido. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas 6, o seu versículo 49 diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e levou e caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja Deus. Em outro livro vai dizer que aquela casa não tinha alicerce, e foi sendo edificada, veio a chuva e caiu. Também no outro livro vai dizer que ela foi edificada sobre areia. Apenas interpretações, mas no livro dentro da própria Bíblia, São Lucas, São Marcos e São Mateus, os três livros falam essa mesma passagem com expressões diferentes, mas estamos diante de uma palavra: aleluia. a reconstrução do templo. Glória a Deus. Por que, amada igreja, a reconstituição do templo? Porque o tema da pregação é: o teu alicerce também é a tua estrutura. Eu quero, meus amados irmãos, vos salientar que toda estrutura, toda fundação, todo alicerce, ele começa primeiro pelas medidas. Quem trabalha com obra, quem trabalha com engenharia sabe que todo alicerce primeiro começa com as suas medidas. Adquirindo as suas medidas, daí então passa a se projetar, daí então passa a se instituir um projeto, uma maquete ou mesmo uma planta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, Deus primeiro mandou Ezequiel medir o templo. Primeiro, meus amados irmãos, Deus mandou Ezequiel conferir as medidas. Deus sabia as medidas. Deus, meus amados irmãos, ele conhecera cada centímetro, cada côvado que tinha aquela estrutura. Porém, ele mandou Ezequiel medir. Glória a Jesus. Glória a Deus. A garganta está bastante comprometida, porque, meus amados irmãos, aleluias, porque verdadeiramente glória a Deus. Tem sido longa. Então, meus amados irmãos, ao ter a medida exata, Ezequiel então ele entregou a sua medida para Deus. Ele entregou a sua medida para o arquiteto. Claro que não está escrito dessa maneira na Bíblia. Claro que a Bíblia não cita em arquiteto. Claro que a Bíblia não cita em entregar medidas. Mas eu estou trazendo como se for no dia atual. Medindo ele, passou a medida para o seu arquiteto, a qual projetou, a qual planejou a sua estrutura. Estrutura, meus amados irmãos, isso aqui é uma estrutura, mas para que isso aqui seja construído, é preciso um alicerce. Sabe-se aqui quantos metros de profundidade tem cada pilar? Não se sabe, isso é um alicerce. Tudo aquilo, meus amados irmãos, é necessário construir primeiro o alicerce. Por que, Isaac, essa pregação sobre alicerce? Por que essa pregação sobre construção, se não trabalhamos em obra? Porque o Senhor, ele está precisando de reconstruir o templo. Porque, meus amados irmãos, como também lá em Lucas está falando sobre a casa edificada na terra sem o alicerce. Se você edificar a tua casa na terra sem o alicerce, a chuva o derrubará, o vento o derrubará,
construir o teu alicerce. É necessário, meus amados irmãos, edificar o alicerce. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender, Isaac. Glória a Deus. Nós vamos entender, amada igreja. Porque, amada igreja, porque tem que construir em cima de uma alicerce? E porque se formar uma casa em cima da areia, ela não resiste. Hoje, meus amados irmãos, é possível sim construir uma casa na areia. Hoje, meus amados irmãos, nós notamos áreas em Salvador, cidade próxima a gente, cidade que nós contemplamos, que ela é edificada sobre areia. Mas para que ela seja edificada sobre areia, tem que se fazer, meus amados irmãos, toda uma estrutura, tem que se fazer todo um alicerce para poder então se dar construção. Porque mais uma vez eu quero frisar, mais uma vez, igreja, a tua estrutura também é o teu alicerce. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí agora eu vou explicar por que, amada igreja. Nós estamos edificados onde? Cadê o nosso alicerce? Cadê, meus amados irmãos? Eu vou falar um pouco, aleluias, não português, mas eu vou falar um pouco. Tem pessoas que não têm tamanha curiosidade para saber o que é um alicerce. Aleluia. Glória a Fundação Deus. é um alicerce. Tudo aquilo, meus amados irmãos, que trabalha com fundação é chamado de alicerce. Ou seja, mais claro, os pilares da casa é o alicerce da casa. Para você construir a sua casa, para você saber se a tua casa levará 2 ou 3 andares, ou se é suficiente apenas para uma casa, depende dos teus pilares, depende da tua estrutura, depende da tua fundação, depende de quantos metros tu cabe, depende de uma sapata. Eu estou falando claro, agora ficou claro, agora deu para entender o que é o alicerce. E eu quero dizer, meus amados irmãos, por que essa pregação? Porque estamos em tempo de crise. Crise política, crise na economia, crise entre países e, sobretudo, crise no Evangelho. O Evangelho, meus amados irmãos, vem enfrentando crises. O Evangelho, ele tem passado por crises terríveis. Aleluia, glória a Deus. E aí, por que isso? Porque depende do teu alicerce, depende dos teus pilares, depende de onde está implantada a tua casa, depende de como está estruturada a tua casa. Porventura está na areia. Porque o crente no dia atual, o Evangelho, meus amados irmãos, ele tem firmado a sua estrutura. Sabe onde? Sabe onde é que está o alicerce da igreja de Deus? Lá em Israel. E enquanto a igreja não se desligar de Israel, vai continuar passando por momentos de crise, vai continuar, meus amados irmãos, vivendo em constante crise. É horário que passa rápido. Vai continuar em crise, meus irmãos, porque crente está se baseando em Israel. Ainda tem crente nos dias de hoje que ele bate no peito e diz: eu sou israelita. A pior praga no meio dos cristãos foram toda a vida os israelitas. Os israelitas, para quem não sabe, foram aqueles mesmos que mataram Jesus Cristo. Os israelitas, meus amados irmãos, Aleluia, glória a Deus. aqueles mesmos que pegaram a lei de Moisés, a qual a lei de Moisés ela foi implantada. Porque a lei de Moisés foi implantada? Porque ao sair do Egito, quando Israel estava no Egito, Israel era escravo. Quando Israel estava no Egito, Israel não conhecia Deus. Primeiramente, há um grande mito que se fala que Israel conhecia Deus. Israel não conhecia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Você acha que 430 anos dentro de uma cidade idólatra, 430 anos dentro de uma cidade a qual tinha deuses, você acha que essa humanidade, ao qual era obrigado a adorar os seus deuses, era obrigado a conhecer o Deus do Egito, você acha que eles conheciam a Deus? É engano, não conheciam a Deus.
Glória a Eles Deus. não sabiam quem era Deus. Aí a Bíblia vem a falar, meus amados irmãos, eu vou chegar em Israel para saber o porquê não temos que se firmar em Israel. Então, meus amados irmãos, lá em Israel, eles não sabiam como agir, eles não conheciam Deus. Aí fizeram um clamor, mas irmãos, sabe que se não conhecia Deus, como fizeram um clamor a Deus? Vai se saber. Eu quero te dizer uma coisa, quem sabe, eu já citei isso em outra pregação, quem sabe o seu clamor não foi uma murmuração. Quem sabe, meus amados irmãos, o seu clamor não foi: ah, Senhor, até quando? Quem sabe eles não invocavam a Deus, eles não conheciam a Deus. A Bíblia vem dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero que a Bíblia já bem claro, não é vindo para a igreja que conhece a verdade. Amados irmãos, a verdade é, existimos muito nos dias atuais. A pessoa vem para a igreja hoje, amanhã já estamos exigindo dessa pessoa. E eu quero te dizer, só conhecemos a verdade quando nos aprofundamos na verdade. Qual é a verdade? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdade referida na Bíblia. Aí, meus amados irmãos, o Senhor lembrou da aliança que fez a Abraão. Foram 430 anos, a qual Deus ele tinha se esquecido daquele povo, e ele lembrara da aliança que ele tinha feito com Abraão. Então ele enviou Moisés. Moisés também não conhecia Deus, tanto é que ao Moisés ouvir Deus falando de uma sarça, Moisés pasmou. Moisés, meus amados irmãos, ele não entendia aquilo que estava acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Mas através de Moisés, o povo passou a conhecer a Deus. Através de Moisés, o povo passou a conhecer: eu sou. Eu sou. Foi que o povo passou a conhecer. Tudo o que se tinha era: eu sou. Eu sou me enviou. Eu sou mandou dizer isso. Eu sou mandou falar. Eu sou. Aquele povo passou a conhecer Deus como eu sou. Então, meus amados irmãos, não se tinha um nome para Deus, porque Deus ele não disse: eu sou Deus. Deus ele não disse: eu sou Jeová. Deus ele não disse: eu sou Ravé. Deus ele não disse: meu filho é Yeshua. Não, Deus disse: eu sou. Esses nomes, meus amados irmãos, com certeza algum grego tentaram achar o significado de eu sou e começaram a dar nomes a Deus. Deus tem tanto nome. Aleluia! Deus tem tanto nome. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ao sair do Egito, Deus ele deu 10 mandamentos para aquele povo. Só foram 10 mandamentos, mais nada. 10 mandamentos. Mas por que esses 10 mandamentos? Para que, meus amados irmãos, aquele povo tivesse uma base do que não se deveria fazer. Porque no Egito se matava, mas nós sabemos que Deus nunca se agradou da morte. No Egito, meus amados irmãos, se prostituía. No Egito, meus amados irmãos, filho não respeitava pai. No Egito, pais aborrecia filho. No Egito, meus amados irmãos, era muito comum levantar falso testemunho. Então Deus disse: parai de ser o teu Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Aí eu te pergunto: Israel amou a Deus acima de todas as coisas? Não. Se Israel tivesse amado ao Senhor acima de todas as coisas, eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que no momento foge da minha mente a quantidade de pessoas que saíram do Egito e quantos entraram na terra prometida. Entraram na terra prometida apenas 2, mas quantos saíram do Egito? Verdadeiramente agora foge da minha mente quantos saíram. Então, meus amados irmãos, se Israel, amada igreja, se Israel amasse o Senhor acima de todas as coisas, todos entrariam na terra santa. Todos. Deus ele deu um trabalho aquele povo. Glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, Deus disse: não matarás. Êxodo 20:13, o menor versículo da palavra de Deus. Êxodo 20:13, não matarás. Aí, meus amados irmãos, Israel não matava. Israel, meus amados irmãos, Deus disse: não matarás. Israel não matava. Israel, meus amados irmãos, obedecia a voz de Deus. Engano. Quando, meus amados irmãos,
está aqui hoje comigo, mas eu não vou nem abrir. Então, meus amados irmãos, o que Israel fazia quando Deus disse não matarás? Israel criava a situação dentro dos 10 mandamentos para matar. Israel, meus amados irmãos, criava a situação. É a mesma coisa da lei. A nossa lei no Brasil, ela cria situações para se distorcer dela mesma. Nós sabemos que a lei, ela cria uma lei e ela deixa brecha para você se safar do que ela mesma te puniu. Assim, meus amados irmãos, Israel passará a fazer. Israel passará a criar situações para matar. Quem não lembra da mulher pega, meus amados irmãos, em ato de adultério? Situação criada para matar aquela mulher. Quem não lembra, meus amados irmãos, de Estevão, um outro mandamento da palavra de Deus: não dirás falso testemunho. Estevão, pessoas foram falsos testemunhos, pessoas mentiram, pessoas usaram de falsidade, disseram testemunho falso, apedrejaram Estevão. Quantos, meus amados irmãos, falsas testemunhas Jesus ele teve para poder ser morto? Sabe por que isso? Aleluia, glória a Israel Deus. nunca foi flor que se cheire. Israel nunca foi exemplo para crente. E enquanto o crente pensar que ele é israelita, ele vai continuar em crise. Enquanto, meus amados irmãos, Israel, quanto o povo de Deus pensar que é israelita, eu quero te dizer o que Deus disse para Abraão. Às vezes você está se esquecendo como Deus disse para Abraão. Para Abraão Deus disse a si mesmo: olha, Abraão, através de ti todas as nações serão bem-aventuradas. Todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Deus não disse para Abraão que Israel seria bendita. Deus ele não disse para Abraão: olha, Abraão, Israel é eleita. Olha, Abraão, só Israel não. Ele disse: porque de ti todas as nações serão bem-aventuradas. Aí também, meus amados irmãos, mudando aqui agora rapidamente do assunto, louvado seja Deus. Glória a Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Cadê o Senhor de Israel? E agora também eu quero perguntar: cadê o Deus do Brasil? Brasil, meus amados irmãos, toda a vida foi um país próspero. Brasil, meus amados irmãos, toda a vida, o Brasil, ele foi um país de paz. Toda a vida, meus amados irmãos, Brasil foi um país bem sucedido, porque era o maior país que se proclamava o nome de Deus. Porém, o Brasil deixou de ter Deus como seu Senhor. O Brasil deixou de ter Deus como seu Senhor. O Brasil está semelhante a Israel. O Brasil, meus amados irmãos, é o maior fundador de igrejas, é o Brasil. Maior fundador de igrejas, desde as épocas antigas, de quando surgiu o Brasil. Ele é o maior criador de igreja. Mas no passado, eles botavam Deus na frente. No passado, Deus era o Senhor do Brasil. Hoje, Deus não é mais Senhor do Brasil. Aí nós vemos, meus amados irmãos, miséria. Aí nós vemos fracasso. Aí nós vemos crise. Aí nós vemos tudo de ruim, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aí, meus amados irmãos, o crente hoje, ele está se firmando em Israel. Aí o crente hoje: eu sou israelita. O crente hoje, ele diz: eu sou servo de Deus, porque eu sou israelita. E o israelita, ele é servo de Deus. Oh, que obra de engano terrível! Oh, que obra de engano, meus amados irmãos! De uma cidade que Deus disse: não matarás. Cidade essa, país esse, nação essa, que criaram oportunidade para matar. País esse que Deus disse: sobretudo, não porás sobre ti outros deuses. Aí Deus disse em Êxodo, ainda em Êxodo 20, no Êxodo 20 Deus disse: não porás sobre tu outros deuses, e não farás imagem de escultura. Aí a gente vai para Êxodo 34, onde, meus amados irmãos, 14 versículos depois, 14 capítulos depois, a gente já vê Israel se prostrando diante de um bezerro, se prostrando diante de uma imagem, a qual Sara é chamar de Deus. Aleluia.
espiritual. Aí o crente não entende, meus amados irmãos, por que motivo ele está sofrendo. Aí o crente não entende porque o evangelho está se desfalecendo. Eu te explico, porque está se estruturando em Israel, porque as suas bases estão lá em Israel. E Israel toda a vida, meus amados irmãos, foi terra de assassinos. Jerusalém, a eleita de Deus, passaram a matar profetas. Por que passaram a matar profetas? Porque, amada igreja, Israel tinha na veia um sangue, meus amados irmãos, de mortandade, de assassinato. Glória a Deus, aleluia. Então, amada igreja, não se engane. Aí nos dias de hoje eu quero te dizer, sabe o que a cidade de Israel está fazendo? Amada igreja, nós sabemos que tem igrejas por aí pregando mentiras. Nós sabemos que tem igreja pregando covardias. Nós sabemos que tem igreja deturpando o evangelho. Tem, meus amados irmãos, igreja gay que está prosperando. Igreja gay, meus amados irmãos, que está enviando pessoas. Sabe o que a nossa está fazendo? A nossa está querendo calar os seus vasos. A nossa, meus amados irmãos, quer calar o seu povo, porque está como Jerusalém, porque se passeou, se ficou em Jerusalém. Querem matar nossos profetas, igreja. Eu quero abrir os teus olhos, porque estão querendo matar os nossos profetas. Jerusalém mataram a profeta. Jerusalém ficou no passado, porque a Bíblia diz que haverá uma nova Jerusalém, que ele se refere à igreja de Deus. A igreja de Deus também não quer dizer religiosidade. A igreja de Deus, meus amados irmãos, não quer dizer, aleluia, congregação. Não quer dizer, meus amados irmãos, ministério. A igreja de Deus, o corpo de Jesus Cristo, Aleluia, glória a Deus. a qual o verdadeiro cristão tem que fazer parte. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Papel está te privando de muitas coisas. Cuidado com o acima, porque um pedaço de papel, meus amados irmãos, tem mudado o mundo. Não estou falando desse papel aqui não. Eu estou falando de um pedaço de papel que tem mudado o mundo. Porque, meus amados irmãos, Jesus ia combater a líderes religiosos. Jesus ia combater a escribas e fariseus. E os escribas e fariseus, eles estão tentando matar profeta. Eles estão criando situações para eliminar os profetas. A igreja não tem partido para cima. A igreja tem sentado e esperado os saduceus, os fariseus, os escribas vir para cima da igreja. Aleluia! Glória a Jesus. Aí, meus amados irmãos, a igreja está em silêncio. Os escribas estão armando as suas multidões. E aí, meus amados irmãos, a igreja está quieta. A igreja está aceitando. Eu quero vos dizer que está na Bíblia, em várias passagens, Jesus indo de contra aos escribas, Jesus indo de contra aos fariseus. Escribas eram os homens responsáveis por escrever, e quem sabe até mesmo por criar leis que estão aplicando nos dias de hoje. Os escribas, meus amados irmãos, eles estão a aplicar lei contra o povo de Deus. E você sabe qual é o pior? O pior, meus amados irmãos, que não é pessoas do mundo. O pior dos escribas, como sempre, está no meio da igreja. São líderes religiosos querendo tirar a paz, querendo tirar do evangelho ser pregado, querendo tirar da verdade ser pregado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí, meus amados irmãos, Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. há um grande reboliço chamado a descida do Espírito Santo. Aí, meus amados irmãos, Pedro, um homem usado por Deus, um homem a qual Deus dera uma grande missão. Aí, meus amados irmãos, aquele homem se levanta com os apóstolos e começam a pregar. Aí o que os escribas fazem? Aí o que os fariseus fazem? Querem calar a voz de Pedro. Estão tentando calar a verdade. Estão, meus amados irmãos, tentando calar a voz de Deus. Porque Aleluia! prega
chamado de religioso por aí. Porque isso são pessoas religiosas. Igreja, eu não defendo placa de igreja nenhuma. Eu não levanto bandeira para igreja alguma. A bandeira que eu levanto é a bandeira do meu Jesus Cristo. O crente hoje que está firmando a sua estrutura, o crente hoje, meus amados irmãos, ele está querendo reconstruir o seu templo, porém não reconstitui, porque a sua fundação está em Israel. Aí eu quero te dizer, já foi medido, já passou as medidas para o Pai, agora desvincula de Israel, porque, meus amados irmãos, é necessário derribar, é necessário abandonar terreno, é necessário construir em outro terreno que não seja na terra, é necessário construir terreno que não seja na areia, mas edifica a tua casa na rocha, porque a rocha veio para Israel, mas a rocha não é de Israel. Verdade. A rocha não é Israel não, igreja. A tua rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse mesmo que veio para Israel. Israel simplesmente matou ao mestre. Israel, meus amados irmãos, o que fez? Criou ocasião. Israel, meus amados irmãos, baniram o Evangelho. Israel, meus amados irmãos, eles compreenderam. Israel, meus amados irmãos, ele fez tudo o que o Senhor disse: não faças. Israel, meus amados irmãos, ele fez tudo. Hoje tem crentes. Aleluia, meu Deus. Hoje tem crente, meus amados irmãos, que está fazendo complô, mas não é complô, não é reunião. Eu estou falando fazendo complô que nem no passado, para dizer falso testemunho. E teu falso testemunho muitas vezes tem matado ao teu irmão. O teu, meus amados irmãos, muitas vezes o falso testemunho tem levado o crente para ser apedrejado. Sabe por que isso? Porque a tua base está fincada em Israel. Eu quero te dizer, desvincula de Israel, sai de Israel, foge de Israel enquanto há tempo, porque o meu Deus, ele vai enviar seu filho, e quem estiver vinculado a Israel não vai subir. Aleluia, glória a Jesus. Quem estiver vinculado a Israel, meus irmãos, não vai subir. Bora sair de Israel, vamos fugir de Israel enquanto há tempo, porque ainda há tempo para ti, ainda há tempo para mim, ainda há tempo para nós edificarmos as nossas casas fora de Israel. Aleluia! E Israel ainda continua vindo. Israel, meus amados irmãos, não deixou de existir. Ainda existe uma nação chamada Israel, nação essa a qual mataram Jesus. Glória a Agora Deus. eu vou te dizer, sabe o que essa nação tem feito? Guerras. Sabe o que essa nação, meus amados irmãos, ainda hoje tem feito? Matado, tirado vida. Sabe por quê? Porque Israel, meus amados irmãos, tem um DNA sanguinário. Israel tem um DNA, meus amados, corruptos. Israel tem um DNA de assassinos. Então, meus amados irmãos, foge de Israel. Foge de Israel, amada igreja. Foge de Israel, porque o Senhor está voltando. Olha bem, um grande exemplo dentro da Bíblia, um grande exemplo a ser seguido dentro da Bíblia. A igreja vai me responder: quem é o homem que é o grande exemplo dentro da Bíblia? Homem. Paulo. Quem não queria ser que nem Paulo? Paulo, meus amados irmãos, ele é o maior exemplo dentro da Bíblia, a qual ele mesmo disse: sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então vejam, senhores, um exemplo dentro da Bíblia a ser seguido, que não era de Israel. Nós sabemos que Paulo era romano. Paulo, ele veio de Roma, não de Israel, porque se ele tivesse vindo de Israel, não tinha prosperado. Aleluia! Glória a Jesus. Se o Senhor merecer, que Ele merece, exalte Ele com as palmas. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí agora, igreja,
Onde está o teu alicerce? Oh, glória. Onde está firmado o teu alicerce? Onde os teus pilares estão implantados? Onde, meus amados irmãos, os teus pilares têm sido cavados? Cidade Israel, ainda há tempo para ti, porque ainda estamos no dia chamado hoje. Glória a Deus. Mas amanhã pode ser tarde demais, porque amanhã não nos pertence. Amanhã, meus amados irmãos, pertence apenas ao Altíssimo. Amanhã não te pertence. Então sai de Israel ainda hoje. Sai de Israel ainda hoje, antes que seja tarde demais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aí nós vemos dentro da igreja corrupção. Aí nós vemos, meus amados irmãos, dentro da igreja falso testemunho. 10, 15 pessoas se levantando contra uma. Por que está se levantando? Porque não se atira pedra em árvores que não dá fruto. Quando, meus amados irmãos, um irmão na igreja, ele começa a ser apedrejado, é porque ele está dando fruto. Aí vai se levantar complô de pessoas irresponsáveis dentro da igreja para entregar aquela pessoa ao apedrejamento com falsos testemunhos. Aleluia, meu Deus. Aí, meus amados irmãos, tem pessoas que estão achando isso bonito. É comum na igreja. Todas as igrejas, todas as denominações, é comum isso. Isso hoje, meus amados irmãos, é tão comum quanto se matar. Porque hoje matar, hoje na humanidade aí é comum. É algo, meus amados irmãos, que é como beber água. Aí você está se matando. É tão fácil, meus irmãos, se matar como se beber água. É tão fácil matar como se alimentar. Então, meus amados irmãos, nas igrejas também isso hoje está assim. É uma facilidade você ver pessoas se levantando contra a outra. É uma facilidade, meus amados irmãos, você ver pessoas preparando ocasiões contra pessoas. Pessoas, meus amados irmãos, que não saíram de Israel. Pessoas, meus amados irmãos, que estão em Israel. Pessoas que batem no peito e dizem: eu sou israelita. Aleluia, meu Deus. Jesus. Então, meus amados irmãos, aproveita essa oportunidade que o Senhor está te dando através da minha pregação. Aproveita essa oportunidade, porque quando o Senhor, meus amados irmãos, Ele me deu esta revelação desta palavra, tudo isso que eu estou falando, Deus ele desenhara em minha mente. Como isso, irmão Isaac? Eu estava conversando com o nosso pastor. Aí ao fundo, ele estava, meus amados irmãos, em uma reunião com meu irmão Lucas, juntamente comigo. Eu estava conversando com ele, mas na verdade eu não estava nem tanto atento ao que ele estava me falando, porque Deus estava me revelando. Tão certo é, meus amados irmãos, que eu trouxe o meu esforço diário, mas hoje eu não abri para mostrar-vos que o Senhor, Ele usa. Porque como tem pessoas que questionam, hoje eu não trouxe, meus amados, eu trouxe, mas eu não abri. Sabe para que isso? Deus ele te usa usando um papel. Deus ele te usa, meus amados irmãos, você estudando. Porque quando você estuda, você conhece a Bíblia. E o que você não quer é trazer palavras erradas para a igreja. Mas hoje eu decidi não abri-lo. E está aqui. Eu estou pregando porque Deus, Ele me revelara. Sabe como é que Deus me revela? Dentro da palavra. Glória a Deus. Deus ele não me passa a revelação, meus amados irmãos, de casa, carro, apartamento, dinheiro. Deus me revela na palavra. Glória a Deus. E em cada um dentro do Evangelho tem um chamado. Cada um dentro do Evangelho ele tem uma missão diferente. Nem todos, meus amados irmãos, ele tem que orar por revelação. Nem todos têm que profetizar. Nem todos têm que falar em línguas. Nem todos, meus amados irmãos, também têm que pregar. Há aqueles que pregam no púlpito. Há aqueles que Deus usa para pregar na favela. Há aqueles que Deus usa para pregar nas estações. Deus ele tem um chamado para cada crente. Mas, meus amados irmãos, eu quero vos deixar bem claro mais uma vez. Deus revelou esta palavra. Eu quero vos dizer também nessa noite: se vai sair daqui revoltado, com certeza não vai. Com certeza depois de uma palavra dessa, ninguém vai sair daqui. Glória a Deus. Eu quero dizer, foi o Pai Celestial que deu. Foi o teu Pai que me deu esta palavra. Foi o nosso Deus que me deu esta palavra. E mandou eu ministrar esta palavra. E ai de mim, se eu não falar. Porque de mim eu não teria tanta sabedoria. Porque de mim, meus amados irmãos, eu não saberia nem mesmo como dizer. Glória
Glória a Jesus. Aleluia. Esse joio do Senhor Jesus Cristo. Glória a É Deus. necessário, amada igreja, é necessário sairmos de Israel. É necessário esquecermos que Israel um dia existiu. É necessário, meus amados irmãos, nos desvincularmos de Israel. É necessário, meus amados irmãos, se possível, pula desse barco e cai no mar. Se possível, meus amados irmãos, pula desse barco. Não tem os peixes, não tem os tubarão, mas pula desse barco, porque Israel não é teu lugar. Israel, meus amados irmãos, Deus disse para Israel que o Egito não era o lugar de Israel. E eu quero dizer para vocês: Israel não é teu lugar. Você não é filho de Israel. Você não é filho de israelita. Você não é israelita. Você é servo de Deus. Você é ministro de Deus. Você foi chamado para ser servo de Deus. Você foi chamado para ser consagrados de Deus. Você foi chamado para ser eleito, salvos, escolhido por Deus. E Israel, meus amados irmãos, Aleluia. Glória a Israel, Deus. meus amados irmãos, deixara de agradar a Deus. Israel, meus amados irmãos, deixara de ser a menina dos olhos de Deus, porque pecara contra Deus. Então, igreja, foge de Israel enquanto tem tempo. Exalta o Senhor com as palmas, porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Ontem, meus amados irmãos, em Candeias, por incrível que pareça, eu preguei Apocalipse.